Oi, pessoal. Meu nome é Antônio e hoje eu vou apresentar a reprodução de um experimento clássico da física. Essa reprodução foi um desafio prático proposto pelo professor Elias Arcanjo na disciplina de eletromagnetismo. Mas eu não resolvi esse desafio sozinho. O experimento foi conduzido igualmente por mim e pelo meu colega Igor. Oi, pessoal. Aqui é Igor e vamos apresentar para vocês uma reprodução do experimento de Hertz, o dipolo hertziano. Mas por que o experimento de Hertz? O que tem de especial? O que agregou ao conhecimento da humanidade? Para deixar clara a razão pela qual o experimento é relevante, vamos explicar rapidamente a sucessão de descobertas que conduziram a esse experimento. Há muito tempo, eletricidade e magnetismo eram entendidos como fenômenos completamente distintos. Enquanto um tópico estava relacionado a bastões de vidros e objetos que eram atraídos ou repelidos por estes, além de baterias, correntes, soluções e eletrólises, e obviamente raios, o outro tópico lidava com ímãs, bússolas e o Polo Norte. Bom, até aí, esses tópicos, eletricidade e magnetismo, eram considerados assuntos distintos. Porém, em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted percebeu que uma corrente elétrica desviava a orientação da agulha magnética. E essa foi a primeira relação entre eletricidade e magnetismo estabelecida. Pouco tempo depois, o físico francês André-Marie Ampère postulou que todos os fenômenos magnéticos decorrem da movimentação de cargas elétricas. Logo em seguida, em 1831, o cientista inglês e autodidata Michael Faraday descobriu que a movimentação de um ímã gera corrente elétrica. Nesse íntere, algum tempinho depois, Maxwell apresentou achados teóricos e, a partir daí, a eletricidade e magnetismo estavam interconectados. Esses dois tópicos, então, não eram mais percebidos como disciplinas separadas, mas sim dois aspectos do mesmo tipo de fenômeno, o eletromagnetismo. Entre 1850 e 1870, Maxwell, em uma série de artigos, publicou suas ideias sobre eletricidade e magnetismo, tendo sido fortemente influenciado por esses cientistas. Nesses artigos, ele estabeleceu uma série de relações matemáticas, como, por exemplo, entre a densidade de fluxo elétrico e o valor de uma carga, o trabalho realizado para o deslocamento de uma carga em um campo eletrostático e a força eletromotriz criada por convecção, indução e campos eletrostáticos, além de predizer que fenômenos eletromagnéticos, assim como a luz, eram um tipo de radiação. A comprovação experimental da afirmação de Maxwell sobre ondas eletromagnéticas somente ocorreu alguns anos depois. Em 1886, enquanto realizava experimentos com uma bobina de indução em um centelhador, Hertz observou que uma faísca também era criada em um segundo centelhador, próximo do primeiro, sem que esse estivesse conectado diretamente a nenhuma fonte de tensão. Percebendo o potencial da sua observação fortuita, Hertz montou um aparato específico para essa demonstração da afirmação de Maxwell. Esse aparato consistia em dois conjuntos com duas hastes de metais separados por uma pequena distância. A primeira conectada a uma fonte de tensão e a segunda completamente desconectada de qualquer fonte elétrica, a uma certa distância da primeira. Foi esse aparato que reproduzimos no nosso experimento. Dessa forma, Hertz, com seu experimento, comprovou que a afirmação de Maxwell sobre campos eletromagnéticos serem capazes de se propagar na ausência de cargas e, portanto, um tipo de radiação, era verdadeira. Vamos checar a nossa reprodução do experimento? Um dos aspectos curiosos dessa descoberta de Hertz foi que ele acreditava que a demonstração dele só tinha valor por confirmar experimentalmente as predições teóricas de Maxwell. Ele chegou a dizer que seu experimento não tinha nenhum uso,
seria apenas um experimento que provava que o maestro Maxwell estava correto. Mesmo quando insistiram na pergunta sobre possíveis aplicações, ele reafirmou: nenhuma, eu acho. Isso nos leva a refletir. Se mesmo um ser humano extremamente brilhante falhou em perceber aplicações para aquilo que sabemos de maneira teórica, nós, pessoas comuns, devemos menosprezar aquilo que aprendemos? E vocês, conseguem perceber as aplicações desse experimento de Hertz? Quais seriam? Valeu, pessoal.